Hoje é domingo, dia 13 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje estamos no 19º domingo do tempo comum e celebramos o Dia dos Pais. Na fraqueza, na fadiga, nas situações de maior dificuldade, Jesus aproximar-se-á de nós de modo inesperado e nos dirá: sou eu, não temais. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para nossa meditação neste 19º domingo do tempo comum é de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos dizer que toda a liturgia deste 19º domingo quer nos chamar a atenção sobre a verdade de que o Senhor vem ao nosso encontro. Às vezes, na tempestade, às vezes, quando nós sentimos medo, às vezes, quando nós precisamos muito da sua ajuda. Outras vezes, e muitas vezes, ele se manifesta silenciosamente, não no barulho, não na agitação. O evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta uma tempestade que apanhou os discípulos, enquanto Jesus estava no monte rezando a sós. E eles foram apanhados nessa tempestade porque, seguindo a ordem de Jesus, estavam atravessando o mar. No entanto, embora atravessassem o mar sozinho e Jesus lá na montanha em oração,
o Senhor foi ao encontro deles, porque nunca abandona os seus amigos. Muito menos quando o vento das tentações, do cansaço ou das dificuldades são contrários. Essa é uma primeira lição do texto para nós. O Senhor nunca nos abandona, muito menos quando passamos por dificuldades. Foquemos na figura de Pedro e no seu pedido corajoso, mas também audacioso. Olha o que Pedro teve coragem de dizer: se és tu, Senhor. Quando Jesus se aproximava e eles tremiam de medo, pensando que era um fantasma, e Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Pedro questiona Jesus: se és tu, então prova para mim, manda-me ir ao teu encontro. Jesus lhe diz: vem, pois seria uma oportunidade para que Pedro fizesse uma experiência de crescimento na fé. E quantas vezes o Senhor também nos permite passar pelas tempestades, experimentar andar sobre as águas e afundar, para que nós sejamos transformados, experimentados na fé. Pedro duvidou, questionou, acreditou e foi surpreendido pelo medo. E aí, na hora do medo, Pedro nos ensina que é necessário clamar socorro. É necessário clamar socorro quando a fé fraqueja. É necessário clamar socorro quando nós reconhecemos que estamos falidos e Deus, somente Ele, pode nos ajudar. Aqui dá para a gente falar também sobre oração. Pedro fez uma oração: Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. Um pedido é uma oração. Mas mesmo sendo um homem de oração, ele fraquejou. A ventania, a tempestade foi maior. Mas ele continua clamando. Ele não tem medo de reconhecer sua fraqueza e pedir ao Senhor: socorre-me. É aqui que nós temos que aprender com Pedro, porque Pedro aprendeu com a circunstância. Pedro, no momento em que caminhava sobre as águas, deixou de olhar para Cristo. Escolheu, ou esqueceu, melhor dizendo, que a força que o sustentava sobre as águas não dependia das circunstâncias, mas da vontade do Senhor que tudo domina. Ele afundou. Não foi por causa das ondas, mas por causa da falta de confiança, naquele que tudo pode. Por vezes, eu, você, todos nós, deixamos de olhar para Cristo e fixamos nosso olhar nas coisas, e muitas coisas que nos põem em perigo, que pode nos fazer afundar nas águas do mar da vida. Mas, se isso acontece, se acontecer, reaviva a fé, clame pelo Senhor, peça o socorro e com certeza o Senhor estenderá a mão. Ele pode nos levantar antes, mas Ele quer que nós clamemos o socorro para que Ele estenda a mão. Não desanime por causa das tempestades da vida. Elas podem ser inesperadas para nós, mas nunca para Deus. Elas podem estar fora do nosso controle, mas não no de Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Rezemos. Senhor Jesus, nós também queremos atravessar o mar da vida, mesmo que com tempestades e ventanias, na certeza de que sempre teremos o teu socorro. Ajuda-nos, Senhor, a percebê-lo quando está conosco, quando vem ao nosso encontro. E socorre-nos, Senhor,
se nós afundamos por causa do medo, da falta de confiança e de tantas coisas. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.